Olá, estamos começando mais um SangaliCast. Eu sou a Sabrina Brito E eu sou o Cauã. e hoje estamos com a presença ilustre do nosso professor Rodrigo. Ele é professor de Educação Física e Cultura e Cidadania, a nossa disciplina do novo ensino médio. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, meninos. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui tendo esse debate com vocês. Igualmente. E vamos começar então com as perguntas. Vamos lá. O que fez você trilhar os caminhos da educação física e se você já era inserido nesse meio? Então, Cauã, eu comecei muito cedo por recomendação médica. Aos 4 anos eu sofria com asma e bronquite. E aí foi indicado que eu começasse a fazer aulas de natação para poder expandir o pulmão, né, trabalhar essa parte cardiorrespiratória. Então, desde cedo eu me iniciei, né, nos esportes. Comecei com a natação, depois eu fui para o vôlei, depois eu fui para a dança. Então, eu sempre estive inserido nesse meio e já era uma vontade minha mesmo, desde sempre, cursar a faculdade de Educação Física. Bom, já que hoje o nosso tema é vida saudável, educação física e disciplina, vamos explorar bastante dessa área hoje. Muito bom. Qual é a sua maior realização no meio acadêmico? O que te fez pensar, vale a pena ser professor e eu quero trilhar essa carreira? Então, Sabrina, eu demorei um pouco a chegar na escola, né? Eu me formei em 2005 em Educação Física e eu comecei a trabalhar numa multinacional onde eu fiquei 10 anos. Mas durante o estágio da faculdade, eu atuei como professor de Educação Física em uma escola de 1º ao 5º ano. Era um estágio, mas eu não tinha um professor para eu acompanhar. Então, eu era o professor da turma. Então, mesmo muito lá cru ainda na faculdade, eu tive que me virar, preparar as aulas, pegar uma turma de 30 meninos de 6, 7 anos. Foi um desafio muito grande, mas aquilo me despertou uma vontade muito grande naquela área. Porém, assim que eu formei, eu já fui contratado por essa multinacional, que eu fiquei 10 anos trabalhando com ginástica laboral, e a gente, depois de ter um emprego fixo, uma certa estabilidade, né, também financeira, a gente dá uma acomodadinha. Foi só em 2014 que eu tive um acidente, e aí eu tive uma fratura exposta na perna, que eu fiquei afastado do trabalho e fiquei em formiga. Durante esse período, muitas dúvidas foram criadas na minha cabeça. Se era aquilo mesmo, se eu estava plenamente realizado, né? Eu vi aquele acidente como uma oportunidade de mudança. E foi aonde eu corri atrás. Aí eu me preparei para o concurso, passei primeiro em Formiga, no processo seletivo, e logo depois eu passei no do Estado. Foi aonde eu resolvi abandonar tudo lá em Ribeirão Preto e voltar para cá e assumir as aulas de Educação Física. E eu posso te falar com 100% de certeza que foi aonde eu me sinto mais realizado realmente. Então, tudo eu acho que vem para o nosso crescimento. Às vezes acontece um acidente, a gente perde o chão, né? Mas aí depois a gente vê que Deus tudo faz é para o melhor da gente mesmo. Uma coisa que te faz bem, né? Que você gosta de fazer. Muito, eu gosto muito de fazer. É o que eu falo, o professor, ele se realiza vendo a realização dos seus alunos, né? Então eu acho que isso não tem doação maior. Entendi. Qual foi a sua inspiração para se tornar um professor de educação física? Então, Cauã, na verdade, inspiração eu nunca tive muita na educação física, não. Porque realmente a educação física é uma das poucas disciplinas que foi se mudando ao longo da história. Sabe, ela começou de uma forma, ela entrou na escola como uma atividade, não como um componente curricular. Somente em 1996 é que ela virou um componente curricular como qualquer outra. Então, essa brecha que teve durante esse tempo, durante o período militarista, a educação física ela foi se mudando muito. Então, na minha época de escola, eu tive professores, mas eles favoreciam muito o desempenho, era muito uma aula voltada para a esportivização da educação física. Então, os mais habilidosos é que se destacavam. Então, assim, na verdade, não foi muito na escola. Foi mais pelas minhas experiências, pela minha vivência no esporte e depois, principalmente, com a dança, que é onde eu fiquei 8 anos e eu pretendia seguir o caminho da dança. Porém, mais uma vez, teve umas mudanças na vida, meus pais mudaram de Formiga, eu mudei para o sul de Minas, foi até por isso que eu estudei em Ribeirão Preto, que era mais perto. Então, foi lá que eu quis
fazer a educação física foi mais por causa das minhas experiências que eu tive mesmo com os esportes, com a dança. Bom, todos os alunos veem a educação física como uma oportunidade de somente sair da sala, ter uma atividade diferente. Mas quais são os reais benefícios da atividade física para os alunos? Muito importante, Sabrina, é porque, como eu disse agora, a educação física ela teve grandes mudanças ao longo da história, né? Então, eu também acredito que vocês, cada professor foi formado de uma forma, de uma maneira diferente durante o período da história. Então, muitos professores priorizam essa parte do desempenho físico, das habilidades motoras, dos melhores alunos que se destacam nos esportes, e isso acaba afastando os outros alunos das práticas esportivas, que não é só isso, a educação física. A gente tem um leque muito grande, né, de conteúdos dentro da educação física. Então, eu acredito que isso é uma mudança que vem ocorrendo na escola, né? A educação física, infelizmente, tem essa cultura dentro da escola, não é só aqui, não é só em Minas Gerais, vem essa cultura dessa mudança do paradigma da educação física, dos professores não conseguirem acompanhar. Então, muitos professores, a gente tem um déficit muito grande em capacitação, em formação, né, após a saída da universidade. Então, eu acredito que os maiores benefícios da educação física é o que eu falo, é a gente trazer independência para o aluno, liberdade para o aluno, porque quando você estiver fora da escola, você poder desenvolver um esporte, poder desenvolver uma dança, poder desenvolver uma luta, isso independente. Então, eu acredito que o papel da educação física é formar indivíduos autônomos, críticos e que sabem do seu papel na sociedade. Todo mundo tem seu esporte favorito. E eu queria saber qual é o seu esporte favorito e por que você gostando desse esporte. Então, o meu favorito, eu tenho muito, sabe, Cauã? Eu gosto muito, principalmente na faculdade de Educação Física, e mais uma vez eu volto a reafirmar, por isso eu também tive uma formação muito esportivizada durante a minha faculdade, porque foi ali na década de 90, começo dos anos 2000, é que teve um boom maior na educação física, da mudança para as práticas da cultura corporal, né, que são as danças, os jogos, os esportes, as lutas, os esportes de aventura. Então, durante a faculdade eu também tinha muitas disciplinas esportivas. Por exemplo, se eu ia ter uma disciplina chamada dança, eu não tinha, por exemplo, dança carimbó, dança indígenas, era dança generalizada. Já os esportes, não, os esportes na grade da educação física eu tive 2 anos de futebol, 2 anos de natação, 2 anos de atletismo, 1 ano de ginástica e assim por diante. Então, a gente vê que o esporte ele ainda continua sendo muito presente nas formações, principalmente da minha época. Mas o que me levou, assim, que eu gosto muito, é o voleibol, a natação, o handball, são os esportes que eu mais gosto. E o voleibol, eu representei Formiga, eu joguei com o time de Formiga, nós viajamos muito. Então, assim, eu acho que esse foi o pontapé inicial para eu me interessar pela educação física, foi no voleibol. Bom, eu acho que em todas as salas que você dá aula, que você frequenta diariamente, a maioria dos alunos querem jogar o futebol, que é um esporte mundialmente conhecido e o Brasil tem forte influência sobre ele. Mas como você se adapta às habilidades e as vontades dos alunos nas suas aulas de educação física? Ótima pergunta, Sabrina, porque realmente isso é muito relevante. Essa cultura, ela, apesar dela vir, né, desde cedo, né, principalmente os meninos terem a oportunidade, porque o menino, quando ele nasce, ele ganha uma bola, a menina ganha uma boneca, né? Então, ali já começa essas questões de gênero, que é uma coisa que eu gostaria muito de quebrar nas minhas aulas, né? Como vocês sabem, eu estou chegando esse ano na escola, então, assim, essas mudanças elas vão acontecendo progressivamente, gradativamente. O futebol, a gente tem um sério problema, porque apesar de ser o esporte mundialmente conhecido, principalmente ser um esporte muito forte no Brasil, né? A gente ser um país pentacampeão no futebol, é o único país. Então, assim,
essa cultura, ela está muito presente. Só que a gente tem que lembrar que a educação física, ela não é uma escolinha de esporte. Né? Eu não estou aqui para eu desenvolver a minha habilidade no futebol. Né? Para isso que tem as escolinhas esportivas. A educação física ela está presente para poder dar oportunidade para todos de aprender. Por isso que a gente precisa diversificar os conteúdos, passar por todos os conteúdos. Mas, como eu digo, isso é gradativo. Não tem como você chegar numa escola que já tem a presença do futsal, né, tão intrínseca e querer mudar tudo. Né? Porque a educação física passa de uma aula prazerosa para uma aula chata. Né? Eu sei que isso é uma construção, mas é realmente um problema, né? Porque vocês mesmos veem durante as aulas que eu chego na sala, é o futsal que querem, vamos jogar futebol, na hora que tem o voleibol, já acabou, vamos jogar o futsal, né? Mas assim, eu acabo permitindo, eu tento priorizar e deixar nem que seja um pouco no final da aula, porque eu sei tanto que gosto, tanto que é importante e o tanto que faz parte da cultura. Mas a educação física não pode se resumir a futsal e futebol. E como tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, eu queria saber quais os desafios que você enfrenta ao ensinar educação física para os alunos. Boa, Cauã. Eu acredito, Cauã, que novamente foi isso que eu disse. Né? Essa cultura do futebol, ele é muito presente e é em todas as escolas que você vai. Até porque a gente, aos poucos, como eu disse, que a educação física foi tendo essa mudança do paradigma, né? Saindo de uma disciplina que estava ali para formar corpos saudáveis, prontos para o trabalho. Depois ela foi para essa área militar, que era onde o alto desempenho, o alto rendimento que era valorizado. E depois, na década de 80, ela, através desse movimento renovador da educação física, ela passa a ser vista como um componente curricular que traz a cultura corporal do movimento. Né? E a cultura corporal do movimento, ela envolve os esportes, que o futebol está incluso, mas pensa dentro de uma gama de esportes, o futebol é apenas mais um. A gente tem o vôlei, tem o handebol, tem o basquete, tem o badminton, tem o golfe, tem uma infinidade. Se a gente for contar, são quase 100 modalidades de esportes, que a gente tem só de modalidades esportivas. Então, assim, não pode, eu acho que a minha maior dificuldade é essa, é incentivar e mudar o pensamento, né? Mostrar que a aula pode ser tão prazerosa quanto fazendo outras atividades que não o futebol. Então, eu acredito que a minha maior resistência, a minha maior dificuldade que eu encontro é nesse incentivo, influenciar, querer trazer outras modalidades. Então eu acredito que é ali que está a minha maior dificuldade. Mas é igual eu te disse, isso não é culpa do estudante, não é culpa de professor que já passou, isso vem pelo processo natural da modificação da educação física na história. Então eu acredito que quando você começa lá no 6º ano, né, aqui só tem do 6º ao 3º ano, se você começa lá no 6º ano já trabalhando todos os esportes, todos os jogos, todas as brincadeiras, né, possíveis, claro, né, incentivando e valorizando muito a região que a gente tem, né? Então, assim, às vezes os pais da gente têm um conteúdo riquíssimo para a gente poder explorar, que são as brincadeiras que eles faziam na época, os jogos que eles desenvolviam na época, que isso vai se apagando e vão se esquecendo. Então, a minha maior dificuldade, né, respondendo a sua pergunta, é essa, é mudar a cabeça dos meus estudantes para poder trabalhar com todas as áreas da educação física. Bom, o próximo tópico eu considero muito importante porque é sobre a saúde mental. Todo mundo sabe que se a mente não está bem, o corpo obviamente não vai estar também, age em conjunto. Então, eu gostaria de saber qual é os benefícios da educação física, como que a educação física entra em contrapartida com a saúde mental dos alunos, para deixar os alunos mais dispostos, mais leves. Eu gostaria de saber. Ótimo, tem até, né, aquele, um recito grego, né, mente são, corpo são, né, que aí a gente também leva para a educação física, corpo são, mente sã, né. Então, assim,
A gente vê que está tudo interligado, né, Sabrina? E a gente vê que nessa pandemia a gente teve, né, muita introspecção dos alunos, os alunos ficaram dentro de casa, perderam convívio com os colegas, com a comunidade, com a sociedade em geral. Então, a gente vê que o maior problema quando a gente voltou às aulas era principalmente essa questão da saúde mental, né? E eu acho que a educação física ela pode contribuir muito. Porém, igual no ensino médio, a gente tem uma aula semanal. Então, eu vou falar não da educação física, eu vou falar da prática de atividades físicas. O tanto que isso é importante, o tanto que ela libera hormônios de prazer, serotonina, né, que deixa a gente mais alegre, que deixa a gente mais disposto, deixa a gente mais atento, né? Então, tudo isso, o exercício físico vai contribuir, porque à medida que você melhora a sua autoestima, você vai se sentir melhor consigo mesmo. E eu não falo aqui de padrão de corpo, porque isso é bobagem, a gente querer seguir um padrão. Isso não existe, o padrão é o meu padrão que é o padrão, né? Cada um tem a sua individualidade, tem o seu biotipo, tem o seu fenotipo, cada pessoa é formada de uma maneira. Então não tem como eu seguir um padrão, sendo que aquele padrão ele não existe, né? Aquele padrão pode ser um padrão para aquele tipo de pessoa, mas que não é da maioria. Então o padrão é o nosso, né? É eu me sentir bem, eu me sentir feliz, eu me sentir seguro, né? Eu acho que o exercício físico ele traz muito isso, traz muito autoestima, traz muita liberdade, traz também, né, benefícios para a saúde, porque à medida que você desenvolve uma atividade física regular, você vai ganhar no condicionamento físico, né? Então eu acho que assim, é um caminho para poder trabalhar bastante a saúde mental, é você se exercitar. Autoconhecimento também, né? Muitos alunos veem na educação física uma forma de, talvez, extravasar, se distrair, melhorar o mental da pessoa. Às vezes a pessoa está muito sobrecarregada com algum problema e não tem coragem, talvez, de procurar uma ajuda profissional, de um psicólogo, ou até mesmo contar com a família mesmo para ajudar esse aluno. E ver na educação física uma forma de resolver esse problema e se melhorar positivamente. Isso, muito bem, Sabrina. Saúde mental é um tema muito delicado, porque muitas pessoas não consideram, né? Às vezes a pessoa tem até medo de falar que está com uma depressão, que está se sentindo mal, que não está bem, porque as pessoas têm mania de minimizar os efeitos da saúde mental, né? A gente pode falar até em doença mental, né? Quando a gente adoece realmente. Então, eu acho que esse diálogo, a educação física, ela pode contribuir, né? Com você se abrir com o seu colega, você poder se abrir com o seu professor, né? Às vezes a gente não tem, igual você falou, a gente não tem esse diálogo em casa, mas se sente em liberdade, né, de poder conversar com o professor. E eu acho que é o momento mesmo de extravasar, de poder se libertar, né, de poder fazer uma atividade diferente, sair da sala de aula. Então eu acho que tem muito a ver, muito pertinente mesmo. Todos nós gostamos de novidades, certo? E eu queria saber quais os projetos e atividades que você está planejando para os alunos esse ano. Para esse ano, então, nós temos a Copinha que está aí, né? Que já está chegando, a gente já está em ritmo de preparação, já estou elaborando um regulamento. Esse ano a gente quer fazer uma coisa mais organizada, vamos dizer assim, né? Para poder todo mundo participar, ter outras modalidades para os alunos poderem também, né? Quem não vai jogar também poder se envolver ali no campeonato, como torcida, como cheerleaders. Tem várias formas da gente ajudar nas arbitragens, né? Então, assim, esse é um e tem mais surpresa por aí. Bom, um dos problemas, não só do Brasil, mas problema mundialmente, é o sedentarismo, né? Que muitas pessoas enfrentam. Às vezes a desculpa é falta de tempo por praticar uma atividade física ou mesmo por julgar desnecessário. Então, como ter disciplina e consistência mesmo para praticar as atividades físicas com regularidade, não julgar desnecessário, eu não vou fazer atividade física porque meu corpo tá bom, eu não vejo problema nele. Como isso pode influenciar você a ter mais persistência, a não desistir? Ótimo, Sabrina, muito bom. Eu acho, Sabrina, que assim, o primeiro compromisso que a gente tem que ter é com a gente mesmo, né? Eu acho assim que se você
se ama, se gosta, a gente precisa nos cuidar, né? E eu acho que a prática de atividade física, ela não é para eu ganhar um corpo X ou para eu poder apenas me sentir bem, né? A gente acabou de falar dos vários benefícios que tem a prática regular de atividade física. Eu acho que essa constância, ela só é conseguida quando a gente tem um objetivo. Então, a gente precisa traçar um objetivo, traçar uma meta de vida, colocar isso como uma atividade que vai acrescentar na sua vida, né? Que vai te trazer prazer. Por isso que é muito importante eu encontrar na atividade física aquilo que me dá prazer. Não adianta eu querer me obrigar a fazer pilates se eu detesto pilates. Não vai funcionar, né? Não adianta eu me obrigar a fazer musculação se eu não gosto de musculação. Então, a gente tem que encontrar, e sempre vai ter uma atividade que a gente vai gostar, que seja uma natação, que seja uma caminhada, que seja uma corrida. Às vezes a gente fica muito preso a equipamentos, tipo, eu não tenho um equipamento aqui em casa, eu não vou fazer, né? Eu acho que assim, a corrida principalmente para os jovens, né, que tem uma saúde já boa, né? A maioria, né, pessoal, já tem uma estrutura óssea bacana. Então, assim, a corrida eu acredito que seja um exercício que pode trazer muitos ganhos sem você ter que gastar dinheiro, porque às vezes a gente fala, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, eu não posso por enquanto fazer. E outro detalhe muito importante é você criar o seu horário. Igual eu falei lá em cima, e isso serve para tudo na minha vida, na vida de vocês. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? Então, assim, se eu preciso e eu não tenho tempo, eu vou levantar mais cedo e eu vou para a academia, né? Ou então, na hora que eu sair do meu trabalho, eu já vou passar direto, vou parar na academia antes de eu ir em casa, porque eu sei que isso atrapalha. Se eu sair do meu trabalho, eu vou em casa, como alguma coisa, sentei no sofá, acabou. A gente levantar de lá para voltar para fazer exercício é difícil. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio, a gente tem que encontrar um caminho e colocar o objetivo. Eu quero fazer isso e eu vou fazer 3 vezes na semana esse horário. Entendeu? E para finalizar, a última pergunta. Como você acredita que a educação física contribui para o desenvolvimento global dos alunos? Então, Cauã, eu acredito que a educação física, ela mais do que qualquer outra disciplina, ela pode favorecer muito na cooperação, na socialização dos alunos, na independência, na autonomia. Por quê? Principalmente, vocês podem ver que eu deixo muito vocês, igual na festa junina, escolherem que música quer dançar, como querem fazer. Eu acho que a gente só vai ter uma escola democrática e republicana quando a gente conseguir dar voz aos alunos, oportunizar, porque ali sim você estará criando cidadãos críticos e autônomos. À medida que eu te entrego tudo pronto para você saber, como que você vai poder desenvolver a sua habilidade de autonomia, a sua independência? Então, na educação física, mais do que outra, a gente está trabalhando com o corpo e com a mente ao mesmo tempo. Então, ali, nós temos oportunidade de desenvolver todas essas habilidades, né? Tanto corporais, quanto sociais, quanto emocionais. Então, a educação física, realmente, ela trabalha todos os aspectos, né, dos estudantes. Então, a gente tem que valorizar, porque a educação física, a gente vê que é uma disciplina que ela está sempre na berlinda da escola. Sempre perde aula, sempre se questiona a sua utilidade, a sua necessidade. Por isso que a educação física não pode virar uma aula de futsal, porque à medida que ela vira isso, ela perde a sua legitimidade, ela perde o seu poder dentro da educação física. Quando a comunidade, quando a escola vê a educação física como essa arma, vê os projetos da educação física, vê os outros conteúdos sendo desenvolvidos, a escola ganha, os alunos ganham, o professor ganha, a comunidade ganha. Bom, estamos chegando ao fim de mais um SangaliCast. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Acredito que esse nosso bate-papo fez expandir muitas mentes e virá expandir muito mais ainda. Muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço. Sabrina, passou tão rápido, né? Foi muito bom. Vocês estão de parabéns. Toda a equipe, tem uma equipe gigante aqui atrás. Professor Wilson por ter desenvolvido esse projeto. Quero parabenizar muito mesmo vocês. Como coordenador do Novo Ensino Médio, eu acredito que esse é o caminho, é o protagonismo dos alunos, é vocês fazendo, vocês desenvolvendo, que é assim que a gente vai encontrar a nossa habilidade, a nossa característica. Então, parabéns para todos vocês, foi demais. Muito obrigada. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit.